Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de nossa jornada do Espírito Santo, onde nós caminhamos refletindo sobre os carismas do Espírito Santo. Aqueles dons carismáticos que o Espírito Santo manifesta em nós para a edificação da igreja. Os dons de obras, a fé, milagres e curas, os dons da palavra, a profecia, línguas e a interpretação das línguas, e os de conhecimento, o discernimento, a sabedoria e a ciência. Esses dons todos são disponibilizados, por assim dizer, a nós os cristãos para a edificação da comunidade, para a realização da missão que o próprio Senhor nos deu. Eu quero encerrar essa nossa jornada, esse nosso seminário, falando sobre os ministérios, que nem sempre são compreendidos dentro da nossa comunidade e dentro da nossa própria mentalidade. São Paulo, quando introduz o assunto dos carismas, ele diz o seguinte, na sua carta aos Coríntios, na primeira, no capítulo 12. Ele diz o seguinte no versículo 4. Há diversidade de dons, da graça, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor. E diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. São Paulo introduz essa ideia dos ministérios quando fala dos carismas. E logo depois, na sua carta, ele vai falar a respeito do corpo que é a comunidade. Vai falar sobre o pé não pode dizer à mão, não preciso de ti, o ouvido não pode dizer ao olho, você não é do corpo, porque você não é ouvido. Ele começa a distinguir, então, dentro do corpo de Cristo, uma série de serviços, uma série de funções. É sobre isso que ele está introduzindo, quando ele fala diversos ministérios. Ministérios é a palavra, vamos falar assim, religiosa para dizer serviços. Na realidade é isso mesmo, são serviços, são funções de trabalho, funções de serviço que existem dentro da comunidade e que todos nós podemos exercer. O Ministério da Pregação, o Ministério da Animação de Música, o Ministério de Governo, o Ministério de Coordenação, são todos serviços que são prestados para a comunidade, para a edificação da comunidade. Para que esses serviços sejam realizados de uma maneira mais eficiente, o Senhor manifesta nesses serviços seus carismas. Por isso, por base de cada ministério, existe um carisma. Nós podemos dizer, por exemplo, que no Ministério de Pregação se manifesta mais claramente, ou pelo menos deveria, se manifestar o dom da profecia. Por exemplo, na coordenação de uma comunidade ou na coordenação de um grupo de oração, seria natural ou seria bom que se manifestasse o dom da sabedoria, o dom do discernimento. Então, esses carismas do Espírito Santo são, por assim dizer, uma espécie de suporte para o exercício dos ministérios, sendo os ministérios esses serviços que organizam a igreja, esses serviços que organizam a comunidade. Eu não estou falando do ministério ordenado, porque a igreja possui um ministério ordenado, que é o ministério do sacerdote, do bispo, que é o ministério do diácono. Esse é um ministério ordenado, não é desses ministérios que nós estamos falando. Nós estamos falando daqueles ministérios de serviço que são próprios dos grupos, que são próprios das comunidades e que têm por referência um carisma que capacita e facilita o exercício desses ministérios na comunidade. Os ministérios participam do amplo ministério de Jesus Cristo, que na realidade são juntados em três grandes famílias, vamos dizer assim, né? O ministério profético, que é o ministério profético de Jesus Cristo, que se refere a tudo aquilo que diz respeito à pregação, ao anúncio do evangelho, à proclamação da verdade, para a conversão e a salvação dos homens. Depois existe aquele ministério que é chamado de ministério real, ou ministério do pastoreio, que é o Cristo pastor, que é todo aquele serviço que está aí na disposição da comunidade para pastorear, seguir, aconselhar, acolher, dar um destino e a própria formação que está incluída dentro desse pastoreio e formação, que é o ministério real, o ministério do pastor. E por fim, o ministério sacerdotal, que Cristo exerce na medida que Ele mesmo é o sacerdote, na medida que Ele mesmo é a oferenda ao Pai
pela conversão e pela salvação dos homens. Nós participamos desse ministério sacerdotal na medida que nós também somos ofertas vivas, nosso sacrifício, oferta viva a Deus para completar em nós aquilo que já foi realizado em Jesus Cristo. E mais, esse ministério sacerdotal está aí todo o serviço que está ligado a essa dimensão da oração, da intercessão, do rezar pelos outros, de ir estar na frente do Santíssimo, na frente do Senhor, ministrando essa intercessão a favor dos irmãos, a favor da comunidade. Esses três grandes grupos, grandes famílias dos ministérios, englobam todos os ministérios que existem na comunidade cristã, que são, como disse, serviços, trabalhos que são assumidos por nós, os leigos, para a edificação da comunidade, para a edificação do grupo. São chamados também de ministérios não ordenados, ou ministérios que são conhecidos da comunidade. A própria CNBB publicou um documento orientando a esse respeito os ministérios dos leigos e leigas na igreja. E é lá que nós tiramos toda essa instrução, afirmando que a partir do batismo nós estamos inseridos no ministério profético real de Cristo. E a partir do batismo nós temos o direito e o dever de exercer esse ministério em favor da comunidade cristã. E exercemos esse ministério assumindo os diversos trabalhos e encargos que existem dentro da comunidade cristã. E para que esses trabalhos, esses encargos sejam mais eficientes, o Espírito Santo capacita cada um desses que estão a serviço do ministério com os carismas que dizem respeito a esse ministério. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que é batizado, você que é batizada, você tem um serviço na igreja. Não existe ninguém que é dispensável na igreja. Não existe ninguém que pode ser dispensado, melhor dizendo, no serviço da igreja, no serviço da comunidade. Você, por ser batizado, você, por ser batizada, está inserido no ministério de Cristo e deve prestar um serviço à sua igreja, um serviço de edificação à sua igreja. Seja na comunidade de renovação carismática, seja no grupo de oração, seja na sua paróquia, seja lá como catequista, como diretora da assistência social de sua paróquia, seja o que for. Existe um serviço, existe um ministério que você pode exercer em função da edificação da igreja, em função da comunidade. Porque esse ministério nos é comunicado pelo batismo, que nos insere no amplo ministério de Jesus Cristo. E o Espírito Santo coopera, então, com seus carismas para que esse ministério seja mais eficiente e eficaz. Precisamos disso hoje. Precisamos de ministros batizados no Espírito Santo. Precisamos de ministros que tenham uma experiência de Deus e experiência dos carismas, para que a igreja, nesse mundo tão difícil, possa progredir na sua tarefa de evangelização e instalação do reino de Deus entre nós. Aqui nós encerramos, então, nossa jornada do Espírito Santo com o Seminário de Carismas. Proximamente nós teremos uma outra jornada do Espírito, onde trataremos da vida do Espírito. Fique conosco e procure saber quando começaremos essa outra jornada, para conhecer mais essa graça que Deus deu à igreja, que é a renovação carismática, que é a experiência de Deus, a experiência de Pentecostes nesses dias de hoje. Acompanhe no nosso site, fique conhecendo o nosso calendário e quando vamos começar a próxima jornada do Espírito, que tratará então da vida do Espírito. Bendito seja o Senhor e seu nome seja glorificado para sempre.